Lafayette, Louisiana. Uma rua comum de subúrbio americano. Nessa casa completamente comum, morava um homem de 33 anos que acordava cedo, colocava o uniforme de trabalho e ia entregar hambúrgueres. Seus vizinhos o descreviam como quieto, educado, um pai de família tentando reconstruir a vida depois de sair de Gaza. Mas no dia em que o FBI arrombou a porta dessa casa, o que os agentes encontraram dentro daquele quarto não era o que nenhum deles esperava ver. Mahmoud Amin Yaqub al-Muhtadi nasceu em 1991 em Gaza. Cresceu em um ambiente onde guerra não era notícia, era o barulho de fundo de cada dia. Crianças lá crescem mais rápido do que têm tempo de entender o que é uma vida normal. Para Mahmoud, a violência não era uma escolha radical, era o caminho natural de alguém que cresceu naquele ambiente. Com o tempo, ele se tornou parte das Brigadas de Resistência Nacional, a ala armada da Frente Democrática para a Libertação da Palestina. Não é o Hamas, mas a lógica é a mesma. Disciplina, sigilo, ideologia e a normalização da luta armada. Mahmoud não era um recruta qualquer. Ele se tornava líder. Treinava combatentes mais jovens, coordenava grupos, organizava operações. Em fotos recuperadas por investigadores, ele aparece de uniforme, com colete tático e fuzil, usando a faixa vermelha das BNR na cabeça. Em uma mensagem, após um ataque a um posto militar israelense em 2021, ele escreveu: "Juro por Deus, nós os queimamos." Era esse o homem que um dia estaria entregando hambúrgueres em Louisiana. Para quem estava em Gaza, a manhã de 7 de outubro de 2023 começou como qualquer outra. Mas em questão de minutos, ficou claro que aquele dia entraria para a história. Mas sabemos a tragédia que aconteceu naquele dia 7 de outubro. Foi um ataque planejado por meses. Segundo os investigadores, Mahmoud al-Muhtadi recebeu os primeiros vídeos e posts nas redes sociais mostrando militantes cruzando a cerca e avançando em direção aos kibbutzim em Israel. Ele reagiu como alguém que sabia que o momento havia finalmente chegado. Em uma ligação naquela manhã, ele observou que os israelenses estavam celebrando o Simchat Torah, um feriado judaico, e explicou ao interlocutor que isso significava que as pessoas estariam com a guarda baixa. Minutos depois, uma mensagem de Mohammed Deif, o comandante da ala militar do Hamas, começou a circular. Ele convocava todos com uma arma para se juntar ao ataque. Para grupos armados em Gaza, aquela mensagem funcionou como um sinal de largada, e Mahmoud al-Muhtadi começou a se mover. Registros telefônicos analisados pelos investigadores mostram Mahmoud ligando para seus homens um por um. Cada conversa soava como coordenação operacional. Ele falou sobre participar do ataque, disse que sabia o que estava acontecendo e ordenou que todos se preparassem. Pediu para um trazer fuzis, para outro munição. Em uma das ligações mais diretas, ele disse: "Se preparem, as fronteiras estão abertas." Não era exagero. Naquele momento, vários trechos da barreira já haviam sido rompidos. As forças israelenses estavam sobrecarregadas e dezenas de combatentes cruzavam sem encontrar resistência. Dados de geolocalização mostram que às 9 horas e 33 minutos, o grupo de Mahmoud cruzou a fronteira de verdade. Por volta das 10 horas, o celular dele registrou sinal em uma torre próxima ao kibbutz Kfar Aza, um lugar que se tornaria símbolo mundial do ataque horas depois. Em uma de suas últimas ligações daquele dia, ele ordenou que todos desligassem os celulares, sinal de que sabia exatamente onde estava e o quão perigoso era permanecer conectado. Depois disso, o rastro digital de Mahmoud al-Muhtadi sumiu. Nos meses seguintes ao 7 de outubro, Mahmoud ficou em Gaza. Esse período é quase sem registros, sem posts públicos, sem movimentações visíveis, sem sinais claros do que estava fazendo. Gaza, no início de 2024, era uma região devastada, repleta de deslocamentos em massa e operações militares constantes. Talvez estivesse se escondendo, talvez apenas tentando sobreviver ao caos. Mas em junho de 2024, apenas 8 meses após o ataque, Mahmoud al-Muhtadi fez algo que, na teoria, não faria sentido algum. Ele pediu um visto de imigrante para os Estados Unidos. No formulário, respondeu com confiança a cada pergunta sensível. Nunca participou de atividade terrorista, nunca teve ligação com grupos armados, nunca manuseou armas, nunca recebeu treinamento militar. No papel, parecia um cidadão comum de Gaza querendo recomeçar a vida.
O sistema americano de imigração, sobrecarregado com dezenas de milhares de pedidos, o processou normalmente. Seu grupo, as Brigadas de Resistência Nacional, não é tão amplamente reconhecido quanto o Hamas, e muitos de seus membros não aparecem de forma clara nas bases de dados ocidentais. Ele não era uma figura pública, não dava entrevistas, não postava fotos com armas usando seu nome real, não tinha contatos em listas de vigilância conhecidas. Em agosto de 2024, o visto foi aprovado. Em setembro de 2024, ele comprou uma passagem e voou para Dallas. Entrou nos Estados Unidos como residente legal permanente. Passou as primeiras semanas em Oklahoma. Tirou carteira de motorista, procedimento padrão para quem planeja trabalhar legalmente. Nenhum alerta, nenhuma bandeira vermelha, nada. Logo depois foi para Lafayette, Louisiana, onde conseguiu um emprego em um restaurante de fast food. A história de como os investigadores chegaram até Mahmoud não começou na porta da sua casa em Lafayette. Começou meses antes, do outro lado do mundo. Diversas agências de inteligência israelenses estavam realizando uma investigação massiva sobre o 7 de outubro, analisando interceptações de rádio, registros telefônicos, vídeos de câmeras de segurança e smartphones, e rastreando cada pessoa que desapareceu após o ataque. Em maio de 2025, Israel enviou ao FBI um pacote de informações que incluía o nome de Mahmoud al-Muhtadi. O material continha números de telefone usados no dia do ataque, fragmentos de ligações gravadas e arquivos de fotos coletados de canais militantes nas redes sociais. Em algumas das imagens de combatentes das Brigadas de Resistência Nacional, investigadores identificaram um homem que parecia ser ele. Junto com isso, Israel encaminhou registros de conversas onde um dos números, o mesmo número posteriormente vinculado a Mahmoud, discutia a formação de um grupo armado na manhã de 7 de outubro. Nada disso era prova direta, mas era suficiente para iniciar o processo. Em junho de 2025, o FBI começou silenciosamente a monitorar um homem em Lafayette que se apresentava como um imigrante comum de Gaza e trabalhava em um pequeno restaurante local. Agentes se aproximaram dele sob pretextos variados. Para qualquer um ao redor, as conversas pareciam rotineiras. Ele não agia como alguém que achava que estava sendo observado. Em uma troca registrada no processo, ele disse casualmente: "Posso postar o que quiser." Para a maioria das pessoas, seria só um comentário sobre redes sociais. Para o agente que sabia o que ele havia feito no passado, aquela linha soou diferente. Era a confiança de alguém que acreditava que nada jamais o alcançaria. E talvez essa confiança tenha sido seu maior erro. Mahmoud quase não escondia nada. Usava o smartphone normalmente, guardava fotos antigas, não deletava conversas. Para uma pessoa comum, seria apenas descuido. Para alguém que participou de um ataque terrorista, era uma exposição extraordinária. Especialistas israelenses ajudaram a analisar arquivos de áudio, verificar a autenticidade de gravações e identificar vozes. Quando os agentes do FBI entraram na casa de Mahmoud al-Muhtadi em Lafayette, esperavam encontrar algum tipo de evidência ligando-o a grupos militantes. Não esperavam o que encontraram de verdade. A busca começou de forma padrão. Um quarto bagunçado, papéis espalhados sobre uma mesa, um celular antigo que ele não usava há meses. Quando os analistas abriram o primeiro telefone, algumas fotos se destacaram imediatamente. Em uma delas, Mahmoud está de pé dentro de sua própria casa nos Estados Unidos. O fundo é um quarto americano completamente comum: cama, cômoda, carpete no chão. Mas no centro do enquadramento está Mahmoud, usando um colete tático e segurando uma arma. Aquela foto destruía sozinha toda a narrativa que ele havia construído na imigração. Ele havia declarado que nunca manuseou armas, nunca teve treinamento militar. A foto foi tirada nos Estados Unidos e contradizia cada palavra do formulário. Dois mundos completamente impossíveis, colapsando em um único quarto de uma casa em Louisiana. Após sua prisão em outubro de 2025, Mahmoud al-Muhtadi compareceu ao tribunal pela primeira vez uma semana depois. Entrou algemado nas mãos e nos pés, tropeçou levemente nas correntes pesadas, depois ergueu a cabeça e cumprimentou calmamente seu advogado e intérprete, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. O juiz leu as acusações. Um grande júri o havia indiciado em 2 crimes graves: conspiração para fornecer apoio material a uma organização terrorista resultando em morte e fraude de visto por mentir nos documentos de imigração. A primeira acusação sozinha pode levar à prisão perpétua. A segunda, mais 10 anos. Mahmoud al-Muhtadi entrou para a história como o primeiro indivíduo nos Estados Unidos a ser processado por participação direta no ataque de 7 de outubro de 2023.
ele continua insistindo em sua inocência. Seu advogado acusa os promotores de criar uma narrativa em vez de apresentar fatos. Mas os fatos que estão guiando o caso são os telefones, as mensagens, os dados de torres de celular e as gravações de áudio. Um julgamento pelo júri está marcado para novembro de 2026. A história de Mahmoud Al-Muhtadi não é apenas a história de um homem que foi preso. É a história de alguém que coordenou combatentes em um dos ataques mais brutais dos últimos anos, fugiu para o país mais poderoso do mundo usando documentos falsos e passou meses entregando hambúrgueres em Louisiana, acreditando que o passado não o alcançaria. E é também a história de como ele errou nesse cálculo, porque enquanto ele vivia sua nova vida, Israel estava montando meticulosamente o quebra-cabeça de cada ligação, cada mensagem, cada movimento daquela manhã. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários de qual estado você está assistindo. Esse tipo de história merece ser discutida, e sua opinião faz parte dessa conversa. Até o próximo vídeo.